Tá aí mais um começo de ano, aquele momento que a gente se pega pensando o que eu quero alcançar nos próximos 12 meses ou como eu posso viver de forma mais intencional nesse ano. E não, este não é um vídeo sobre listas intermináveis ou metas inatingíveis, é sobre como a gente pode se organizar para ser a pessoa que a gente admira. Sabe aquela sensação de estar no controle da sua própria história? É sobre isso. E falando então em começar com o pé direito, eu vou começar com o meu cafezinho, é claro. Encantos do Café, que é o meu parceiro e companheiro oficial de planejamento. E hoje eu estou aqui com o kit degustação. Esses são todos os cafés da linha de cafés especiais da Encantos do Café. E esse kit é perfeito para quem, assim como eu, gosta de variar, ou para você que quer experimentar todos os cafés da Encantos e encontrar o seu favorito. E esse kit, então, vem com 4 cafés. O Sensação, que é o que eu vou fazer hoje e que eu recomendo para quem está começando nesse hobby de cafés especiais. Ele é um café que normalmente agrada todos os paladares. Tem o Agrado, que ele tem uma torra um pouco mais desenvolvida e aí fica muito bom no expresso, é o nosso favorito aqui nesse método. Tem o Desejo, que normalmente é um café mais frutado e ele fica muito bom nos passados. E o Raro, que normalmente é um café mais exótico e tem notas mais frutadas e florais, e a gente gosta muito dele nos métodos passados. E a novidade deste mês é que além da loja oficial, a Encantos também está com uma loja no Mercado Livre e com condições especiais. Todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo. Então bora começar o ano com intenção e propósito e aquele cheirinho bom de café que melhora qualquer dia. Todo começo de ano traz aquela vontade de organizar a vida, né? De estabelecer metas, mas de, acima de tudo, viver de forma mais intencional. Mas aí a gente precisa pensar em como transformar essas ideias, esses desejos, em um plano prático que está alinhado com a pessoa que a gente quer ser, com os nossos valores e onde a gente quer chegar. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou mostrar para vocês como eu estou fazendo isso e quem sabe te inspirar também a pensar nas suas metas de um jeito novo. A primeira ferramenta que eu estou usando para pensar nas minhas metas e nos meus objetivos é o Deep Life Stack do Cal Newport, que se você acompanha esse canal já me ouviu falar dessa ferramenta, eu já mencionei aqui em outros vídeos de planejamento inclusive, e essa ferramenta, essa metodologia que ele criou, fornece um direcionamento para a gente revisar a nossa vida e se concentrar nas coisas que mais importam. Mas vale ressaltar que essa ferramenta, esse método, é algo que o Cal ainda está trabalhando, ainda está desenvolvendo e pensando sobre isso, e ele também está escrevendo um livro relacionado a isso. Então o que eu fiz, o que eu tenho feito e criado é com base nas minhas interpretações do que ele compartilhou até agora e também com base no que eu tenho testado no último ano e pensado que pode funcionar para mim e talvez possa funcionar para você também. O Cal divide essa ferramenta em 2 etapas. A primeira, nas palavras dele, é onde você se torna um ser humano capaz. E a segunda fase é onde você desenvolve intencionalidade na sua vida. A primeira etapa é começar a desenvolver disciplina para conseguir fazer coisas difíceis,
mesmo quando você não está com vontade de fazer essas coisas. E ele divide essa primeira fase em 3 etapas, que é corpo, mente e coração. E aqui a ideia é identificar hábitos fundamentais que você quer ter e que são importantes para a pessoa que você deseja se tornar. Ele sugere que você pense em 3 hábitos, um para cada uma dessas áreas, corpo, mente e coração. Então, basicamente, você precisa de um hábito para te manter uma pessoa saudável, que pode estar relacionado a praticar exercícios, a melhorar a alimentação. Um outro hábito para deixar a sua mente afiada, que pode ser, por exemplo, ler. E coração está relacionado a outras pessoas. Dedicar momentos para a família, para os amigos, para o teu parceiro ou para a tua parceira. E se você está começando, esses hábitos podem ser coisas simples, como começar a caminhar, ler 10 minutos por dia, ligar para alguém importante para você. E conforme o tempo vai passando e você vai melhorando, você pode voltar aqui nessa fase e pensar em hábitos mais ambiciosos. E aí aqui eu criei essa página no meu Notion, que é a segunda versão do meu Deep Life Stack. Eu já fiz uma outra versão no ano passado e eu já até compartilhei também aqui no canal num dos meus vídeos de planejamento. Nessa primeira versão eu escrevi coisas bem práticas e nessa segunda versão desse ano eu criei uma versão mais aspiracional, digamos assim, colocando aqui a pessoa que eu quero me tornar, as coisas que eu quero alcançar, mas a gente vai chegar na parte prática também. Eu escrevi aqui que o meu desejo é ser uma pessoa saudável, que entende que o autocuidado físico é a chave para a longevidade e que está sempre aprendendo e valoriza profundamente suas conexões e a simplicidade. E aí, nessa divisão de corpo, mente e coração, eu coloquei relacionado ao corpo que eu desejo manter uma rotina de treinos estruturada. E aqui vale destacar que essa é uma área já muito bem estabelecida na minha vida. Eu já tenho, hábitos saudáveis, eu já tenho o hábito de me alimentar bem, de praticar exercícios. Então, não tem necessidade também de eu ficar inventando coisas só para escrever uma meta. Então, eu só escrevi que eu desejo manter, o que eu já consegui alcançar até agora. Para a mente, eu escrevi que eu quero criar uma rotina de aprendizado contínuo, com leitura, podcasts, cursos e uma rotina de reflexão, escrevendo, fazendo o journal, o diário, e fazendo uma revisão semanal de tudo isso que eu estou me propondo. E para coração eu escrevi aqui que eu desejo priorizar relações significativas e dedicar tempo a hobbies relaxantes e não produtivos. A próxima etapa é sobre controlar as suas obrigações e o seu tempo. Então, escrever o que você precisa fazer e usar algum sistema confiável para isso e não confiar só na sua cabeça. E aí pode ser uma lista de tarefas, um planner, o Notion, o calendário. E aqui nessa fase você começa a ser mais intencional na forma como você aborda os hábitos que você pensou, que você planejou lá na primeira fase e com as responsabilidades e atividades que você tem na sua vida. Então aqui nesta fase de controle, eu escrevi que eu quero ser uma pessoa que escolhe onde investir a minha energia e organiza cada dia para criar avanços tangíveis e consistentes nas áreas mais significativas da vida e sem sobrecarga, não é importante, com leveza e foco. E aí eu descrevi então esses sistemas, essas ferramentas, os métodos que eu vou usar para me organizar. E relacionado à gestão de projetos e tarefa é o Notion, E gestão de tempo é o calendário, usando as técnicas de time blocking e de trabalho focado também. E aí outras técnicas que eu pretendo usar são sistemas de revisão diária, semanal e mensal para ajustar e ir simplificando as minhas prioridades. E também esse ano eu quero fazer um planejamento financeiro, criar um orçamento mensal para ajustar as minhas metas financeiras. A próxima etapa está relacionada a habilidades e é sobre aprender a fazer algo muito bem com foco na qualidade. Então você está aprendendo a ser uma pessoa disciplinada, a ter controle sobre a sua vida e sobre o seu tempo, e agora você aprende
a aprender a melhorar. E essa habilidade que você vai aprender, desenvolver, pode estar relacionada a algo, ao seu trabalho, à sua carreira, mas também pode ser fora disso, pode ser um hobby, alguma coisa que você queira aprender por puro prazer. E segundo o Cal, aprender a fazer algo muito bem vai te dar a capacidade e a habilidade de transferir isso para outras coisas. Então, sempre que você precisar aprender algo novo, você já vai saber o que precisa ser feito, você vai saber o caminho e você vai ter a confiança de já ter aprendido uma habilidade antes. E ele também fala para você apreciar alguém que faça algo muito bem, para você usar isso como inspiração. Estar rodeado ou perto ou acompanhando, seguindo alguém que faz o seu trabalho muito bem ou que faz algo muito bem, vai te deixar com vontade de fazer isso muito bem também. Então aqui no meu Deep Life Stack eu coloquei que o meu desejo é ser uma programadora que busca sempre excelência técnica e a solução criativa para problemas, e uma criadora de conteúdo autêntica que usa narrativa e edição para impactar positivamente as pessoas. E as duas habilidades que eu quero focar, que eu quero continuar focando, na verdade, né, que são coisas que eu já venho trabalhando a programação há alguns anos e a criação de conteúdo há alguns meses, mas praticar e melhorar habilidades de programação de forma consistente e aprimorar técnicas de edição e storytelling para criar conteúdos impactantes e legais e divertidos e leves. Então, agora que você já tem os seus hábitos, já está no controle do seu tempo, está aprendendo a fazer algo muito bem, é hora de começar a simplificar as coisas e focar no que realmente importa. E aqui é o momento de simplificar as coisas e também parar para pensar em como você pode simplificar a sua vida digital. Pensar no tempo que você está gastando nas redes sociais, por que você está rolando o Instagram, o TikTok e o que realmente é importante. Talvez você pode começar simples, começar deixando o celular longe nos momentos que você está fazendo as refeições, que você está lendo, que você está com outras pessoas e começar a ser mais intencional na forma como você usa e como você consome as redes sociais. E aqui você pode pensar no Essencialismo, que inclusive é um livro muito bom que eu tenho aqui e eu indico também. Então, parar para pensar e questionar nos hábitos que você não quer ter, nos seus objetivos, nas ferramentas digitais que você está usando, como você pode simplificar isso e o que você pode eliminar e descartar para ter mais tempo para focar no que realmente é importante para você. Então, aqui na simplificação, eu escrevi que eu quero ser uma pessoa que sabe onde investir o seu tempo e energia, priorizando o que é verdadeiramente importante. E como ações, né, como coisas que eu quero fazer, é diminuir o consumo da TV. Eu já mencionei isso aqui também. Eu já coloquei como objetivo nos meus planejamentos mensais. No primeiro mês não deu certo, eu não consegui. No último mês estamos conseguindo, mas não é algo que está muito consolidado. Eu acho que eu ainda preciso melhorar, por isso eu coloquei aqui nos meus objetivos também. E a outra coisa é tornar o consumo de redes sociais mais conscientes, que também é uma coisa que eu tô sempre tentando melhorar, especialmente produzindo conteúdo. Eu acho que a gente tem que ser muito consciente na forma como usa as redes sociais, então eu quero continuar atenta a isso. E aí outras coisas que eu coloquei é simplificar e unificar a gestão de dados. Tem relação também com a questão de produção de conteúdo, porque agora eu tenho vários arquivos e eles estão espalhados num HD, no meu notebook, no Drive, e eu quero esse ano pensar numa forma de simplificar isso, de unificar, né, para deixar isso mais fácil. E também simplificar a gestão da casa. Na maior parte é tudo eu e o Marcelo e a gente se divide, mas a gente precisa achar uma forma de otimizar ainda mais isso, de melhorar isso, porque a gente tem outros projetos mais importantes para focar. E se tem alguma forma de melhorar isso, né, de diminuir o tempo que a gente gasta com isso, a gente quer fazer, a gente quer descobrir. E aí chegamos então na fase 2, que são os pilares para uma vida que vale a pena ser vivida. Agora que somos, né, pessoas
capazes e temos uma boa base, a gente pode começar a ir mais fundo. A primeira etapa dessa segunda fase são os valores. E essa é a chance de você descobrir, de você se reconectar com as coisas que você realmente acredita serem certas e importantes na sua vida. E o Cal sugere fazer isso de algumas maneiras. A primeira é revisitar algo que te marcou. Pode ser um livro, pode ser um texto, um vídeo, algo que realmente teve um grande impacto na forma como você vê o mundo. A segunda forma é criar um código pessoal. Então, listar os seus valores e escrever as suas próprias regras da vida, princípios que guiam como você quer viver, o que você valoriza, como você vai lidar com os desafios e o que você considera certo e errado. E a última coisa que ele sugere é explorar rituais que façam você criar uma conexão com esses valores. E isso pode incluir coisas simples, como fazer uma atividade ao ar livre, se conectar com alguma religião ou espiritualidade, se é algo que você acredita, fazer exercícios, a corrida, por exemplo, é um desses momentos para mim, ou ler ou assistir algo que te inspire reflexão. Então é um momento de você se alinhar com os seus valores e garantir que as suas decisões diárias estejam em sintonia com o que você realmente acredita ser importante para você. Essa segunda fase não é algo que eu dediquei ainda muito tempo para pensar e eu pretendo fazer isso ao longo do ano e eu também vou falar mais para frente, mas a ideia é que você faça uma fase de cada vez. Então eu não cheguei aqui ainda, mas eu já tinha feito no ano passado, né? Então eu só mantive as coisas que eu tinha feito na versão passada e aqui nos valores eu listei os valores que são importantes para mim e que eu desejo manter e desenvolver ao longo deste ano. A próxima fase está relacionada com a sua capacidade de contribuir para o mundo, que é a fase do serviço. Então, ser útil para outras pessoas, para os seus amigos, para sua família, para alguma comunidade, a ideia do qual, e faz muito sentido, é de que adianta, né? Afinal, de que adianta todo este conhecimento se a gente for guardar ele só para nós. Eu, por exemplo, tenho tentado fazer isso através deste canal, né? Da criação de conteúdo, mas você pode explorar e descobrir outras formas de fazer isso também. Então, aqui em serviço, eu escrevi que eu quero compartilhar a minha jornada de aprendizado e de evolução contínua, quero compartilhar tudo que eu aprendo e que eu acho interessante. E aí a próxima fase é a fase da transformação, que ele fala que é a fase que o momento, né, que a gente tanto busca, que é onde a gente quer chegar, que é nesse momento que você vai visualizar os detalhes da vida que você quer ter e da pessoa que você deseja se tornar. Então é o momento de você analisar e identificar as discrepâncias de onde você está agora, de quem você é agora e onde você quer chegar e começar a fazer as mudanças em direção a isso. Então, tendo uma clareza, tendo uma fundação, sendo uma pessoa capaz lá da primeira fase, você tem agora a base, você pode fazer as mudanças que você deseja na sua vida. Que pode ser mudar de carreira, mudar de emprego, mudar de país, mudar de cidade, enfim, qualquer transformação que você queira fazer na sua vida. E o qual fala que se você não é uma pessoa disciplinada, se você não tem controle do seu tempo, se você não tem clareza dos seus valores e de onde você quer chegar e ser, do seu rumo, tem mais chances dessas mudanças não serem bem-sucedidas ou de não ser realmente aquilo que você queria. Então, aqui nessa minha fase de transformação, a transformação que eu estou buscando e que já está acontecendo, na verdade, é relacionada à criação de conteúdo, né? A ser uma criadora de conteúdo. E eu basicamente escrevi o que eu já tinha escrito lá em cima. E a outra transformação que eu também estou buscando é empreender em alguma coisa que eu não sei ainda o que vai ser, mas eu tenho vontade de trabalhar em algo meu, de ter algum produto, algo que traga valor para as pessoas, mas também que me possibilite
independência financeira, né, que me dê dinheiro, afinal é necessário e eu também, né, estou buscando isso. E eu quero ter as condições financeiras para alcançar os meus objetivos e os meus sonhos que dependem disso. E a última fase é sobre qual impacto você quer deixar no mundo. Pelo que você quer ser lembrado e qual é o teu propósito, o teu legado. Essa é uma das coisas, eu acho, e o Cal fala também, mais difícil, né, de você definir. Para algumas pessoas isso é fácil, isso é claro, elas têm o seu propósito muito bem definido. Para outras, não é, mas eu escrevi algo que eu também já tinha colocado lá na primeira fase, que é ajudar as pessoas a viver uma vida mais intencional, uma vida que a gente se sinta feliz, realizados e satisfeitos com a nossa existência. E aí a ideia dessa ferramenta que o Cal propõe é que você possa iterar por essa stack, por essas fases, várias vezes e de forma contínua. E o que ele propõe, então, é que você dedique algum tempo em cada uma das fases. Então, primeira fase 1 lá, a disciplina, o controle, e você pode dedicar algumas semanas, um mês em cada uma das fases. E quando você achar que já está indo bem nessa primeira fase, você passa para a fase seguinte. E aí você vive com base nisso tudo que você se propôs em cada uma dessas fases durante algum tempo, 6 meses, 1 ano, e volta e itera e passa por todas essas fases de novo, que é basicamente o que eu estou fazendo agora. Como eu falei, esse é o segundo ano que eu estou usando essa ferramenta para pensar nas minhas metas, nos meus objetivos, na minha vida e na pessoa que eu quero ser. E seguir essa ferramenta ou qualquer outra ferramenta pode te ajudar muito, mas é importante lembrar que isso serve como uma bússola, algo para te guiar, e não como um conjunto de regras fixas para que o processo seja sustentável e prazeroso também. E a ideia é que depois de você fazer isso tudo algumas vezes, você vai estar cada vez melhor, você vai ter passado por várias transformações na sua vida e você vai estar construindo uma vida que você realmente se orgulhe. E eu vou continuar ao longo do ano revisitando essa lista e ao longo do ano eu também vou ir me aprofundando mais em cada uma das fases, porque você não precisa pensar em tudo de uma vez. Eu fiz dessa forma porque eu já tinha feito e também porque eu queria compartilhar e explicar tudo para vocês, mas você pode fazer aos poucos. E aí, ainda tem mais. Tem a parte prática, né, que eu falei que a gente ia chegar lá. E para colocar tudo isso em prática no meu dia a dia, eu criei uma ferramenta de controle e de visualização de tudo isso aqui no meu Notion. Eu criei aqui no meu Notion essa página que eu chamei de Rumo, com uma lista de objetivos mais práticos para esse ano, mas que refletem tudo aquilo que eu coloquei ali no meu Deep Life Stack. Então aqui tem uma lista de todos os objetivos para esse ano, mas na verdade eu tentei focar em coisas em mais a curto prazo. Então eu planejei algumas metas para o próximo quarto, trimestre, os próximos 3 meses, porque assim eu acho que fica mais fácil de visualizar isso acontecendo e também de acompanhar, né, de ir monitorando o progresso desses objetivos. Mas caso seja um objetivo realmente mais a longo prazo e que me exija mais tempo, eu passo ele para o próximo trimestre. E aqui embaixo também tem uns objetivos que não são para os próximos 3 meses, que são mais para o final do ano. Mas eu já coloquei aqui porque eu sei que são coisas que eu vou querer focar durante esse ano também. Como, por exemplo, correr uma maratona, que provavelmente vai ser só para o segundo semestre desse ano. E aí eu relacionei esses objetivos com as áreas da minha vida que eu já tinha definido aqui no meu segundo cérebro e que eu já uso no meu dia a dia para pensar em projetos, em tarefas. E além de relacionar com uma área, para cada um desses objetivos, eu listei ações que eu preciso fazer para alcançar esses objetivos. Então, por exemplo, aqui em manter uma rotina diária de reflexões, foco e aprendizado, as ações que eu vou precisar fazer durante os próximos meses para conseguir isso seriam meditar, reservar tempo para escrever, leitura,
estudar programação, revisar o meu progresso semanal, realizar sessões de trabalho focado. Então, para cada um desses objetivos eu fiz isso. E aqui também tem uma coluna de quando que eu vou focar em cada um desses objetivos, como eu falei. Aqui tem uma data, caso tenha um prazo específico, que não é o meu caso por enquanto. Aqui também eu coloquei uma coluna de status, que é para facilitar esse acompanhamento. E aí os status são aguardando direção, que é algo que eu nem não comecei ainda, então só coloquei aqui, tá esperando começar. Aí tem no rumo, que é algo que eu já comecei e tá indo bem, eu tô conseguindo realizar. É o caso desse primeiro aqui, por exemplo, de manter uma rotina, né? Que eu já tenho essa rotina, então o meu objetivo é continuar mantendo e melhorando. E aí tem outros status que eu chamei de desvio de rumo, que é quando não tá indo bem, digamos assim, ou eu não tô conseguindo fazer as ações que precisam ser feitas para alcançar esse objetivo, mas eu tenho um plano para voltar para ele em algum momento. E sem rumo seria também não está dando certo, mas eu não tô conseguindo fazer, não sei o que fazer, não tenho um plano. E aí fica aqui esperando sem rumo até eu ter um plano para ele. E atingido, que é o status final e onde a gente quer chegar. E aí nessa visualização aqui eu também listei todos e separei por áreas. Essas são as minhas áreas, né? Mas você pode pensar quais são as áreas importantes da sua vida e fazer o mesmo. E aqui embaixo eu criei uma outra visualização por quarter, ou trimestre, né, em português. Então tem do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. E por status também para facilitar o acompanhamento desses objetivos. Esse ano eu tentei o máximo possível não criar objetivos muito produtivos, digamos assim. Por exemplo, ler 30 livros ou alcançar um X número de inscritos no canal. Ao invés disso, eu decidi focar em sistemas, que são essa lista de ações que eu coloquei aqui para cada um desses objetivos. Então, ao invés de me pressionar para atingir determinados marcos, eu quero me concentrar em estabelecer processos diários que me ajudem a evoluir de forma consistente. Quando a gente pensa em construir sistemas, o foco passa a não ser só atingir a meta, mas criar hábitos e rotinas que nos sustentem ao longo do caminho. Então, dessa forma, o foco fica em como eu posso fazer isso de maneira sustentável todos os dias. Outra coisa aqui, como vocês podem ver, é que eu listei poucos objetivos mesmo, e a ideia é que em cada trimestre eu tenha 3 ou 4 grandes focos, porque como eu falei lá no início do vídeo, eu não quero criar uma lista de tarefas intermináveis ou de objetivos inatingíveis. Então tentar fazer poucas coisas de cada vez para mim conseguir direcionar o meu foco e não ficar sobrecarregada. Então aqui, além da rotina, eu tenho outros 3 objetivos para os próximos 3 meses, que é lançar um aplicativo. E os outros 2 têm relação com produção de conteúdo. O primeiro seria criar uma comunidade no Discord, que eu já até mencionei aqui em algum vídeo e perguntei o que vocês achavam disso. E o outro é o que eu já venho fazendo, tentado, né, pelo menos, que é criar conteúdo consistente e de valor. E aí o próximo passo, então, é pegar todas essas ações que eu só listei aqui, é transformar em projetos ou em tarefas ou em hábitos que eu vou rastrear e que eu vou fazer ao longo dos próximos meses. E aí eu vou pegar tudo isso aqui e passar para o meu segundo cérebro, vou criar tarefas recorrentes e projetos e vou adicionar aqui no meu rastreador de hábitos para mim monitorar o progresso e vou ajustar o meu calendário também, né, usando a técnica de time blocking, então criando blocos de tempo para cada coisa e blocos específicos para mim focar. E aí no próximo vídeo eu volto então para mostrar como ficou e para acompanhar essa evolução junto com vocês, da mesma forma como eu estava fazendo nos meses anteriores. Se você chegou neste canal agora, neste vídeo, eu estou compartilhando todos os meses o meu planejamento mensal e as coisas que eu tô focando e as ferramentas e técnicas que eu tô usando
para criar uma rotina e hábitos que me possibilitem alcançar todos os meus objetivos. E eu já fiz um tour completo aqui do meu Notion, dessa ferramenta que eu uso para me organizar. Tem o template disponível, eu vou deixar o link aqui na descrição. E essas novas páginas que eu mostrei aqui hoje, essa do Rumo e do Deep Life Stack, vão estar disponíveis também lá no template. E para quem já tem o template, como sempre eu adiciono lá, e aí você pode entrar no link original e copiar essas páginas para o seu Notion. Ter clareza de quem a gente quer ser e de onde a gente quer chegar é fundamental, não só porque nos dá direção e propósito, mas também porque nos dá motivação, que é o que faz a gente todos os dias de manhã acordar e querer fazer as coisas. Sem essa clareza, é fácil a gente se perder nas tarefas diárias e em escolhas que não estão alinhadas com os nossos valores e com os nossos objetivos a longo prazo. Então, quando a gente sabe quem a gente quer ser, a gente pode tomar decisões mais conscientes e alinhadas com a nossa essência, o que nos ajuda a viver de forma mais intencional e a construir uma vida que a gente realmente deseja. Então, a ideia é definir um destino, escolher um caminho, usar um instrumento de navegação e começar a jornada. E se o caminho escolhido não te levar aonde você quer chegar, a gente começa e tenta de novo. Eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui se ficou alguma dúvida sobre essas coisas que eu falei, que eu posso fazer um outro vídeo explicando isso melhor ou abordar nos próximos vídeos de planejamento. Também se tem outras ferramentas e outras técnicas que eu utilizo aqui, que eu já mostrei, que você gostaria que eu mostrasse mais e que eu falasse mais. Então é isso, um feliz 2025 para nós. Obrigada por assistir e até o próximo.